Sempre a gente aprende algo. Nossa, é tão bom realmente esse minuto de sabedoria, sempre nos ensina. E agora vamos continuar a aprender mais. Então, a nossa querida Snyder, nossa professora da noite, ela tem uma mensagem para nós que eu achei super legal. É uma mensagem que nos faz pensar como seres humanos, o que devemos fazer. O tempo é seu, minha amiga. Tá no mute, Snyder. Tá no mudo. Ó, ok. Ó, ó. Boa noite, obrigada, Lígia, por mais uma oportunidade. Boa noite a todas que não Boa tive a noite. oportunidade de cumprimentar. Antes de tudo, Pedrão, eu seja queria, muito desculpa, Snyder, antes bem-vindo. de tudo, eu queria agradecer a Snyder de eu ligar para ela um dia antes para preparar essa classe, porque a gente se deu conta que amanhã é Jogo do Brasil e ela, com a maior boa vontade, ela aceitou dar essa mensagem para nós, que eu sei que não é fácil no último minuto, mas ela aceitou com muito amor e eu agradeço em nome de todas nós, em nome de todo o grupo, tá? E também quero dizer que estamos muito felizes que o Charles está bem, que ele está recuperado da sua cirurgia e que ele está bem. Isso nos dá muita alegria, tá? Ok, minha Muito amiga? obrigada, Lígia, muito obrigada, obrigada pelas orações que foram muito boas, muito importantes, e realmente eu creio que ajudaram bastante no processo dele. Foi um processo um pouco delicado, mas ajudaram bastante as orações. E eu já disse, né, o Senhor, ele ouve as orações dos justos, então chegam até ele e realmente ele faz milagres, porque a situação dele foi um pouco complicada. Mas agora está tudo bem, semana que vem ele já vai começar a voltar a malhar. Então, quer dizer, ele está bem. 2 semanas pós, 15 dias, ele vai voltar a Uau, treinar novamente, que é uma coisa que ele gosta. que Mas tá ótimo. bom. Pedrão, prazer te ver novamente, seja muito bem-vindo. Tava com saudades de você, viu, meu amigo? Eu Que também bom te estava, ver. Snai. Você é Que bom ver especial. você, viu? Todos Você vocês também são é muito especiais para especial e mim. querido. Sentimos a sua falta, que Obrigado. bom que você está aqui de volta. Viu? Prazer. Obrigado, prazer. É um prazer todo meu. Bom, como a Lígia falou, de fato, eu não estava contando, né, com essa minha pequena aula, com essa mensagem. Ela me avisou ontem, mas eu entendi, né, toda a necessidade e tal, e eu estou sempre disposta a ajudar. E eu acho que quando a gente faz as coisas com boa vontade, a gente faz com o coração verdadeiro e limpo e disposto a realmente ajudar, o Senhor sempre ele vai estar nos auxiliando também na nossa parte, né? Ele vai auxiliar que a gente possa fazer o nosso melhor. Não importa o tempo, mas a gente consegue fazer o melhor. Então, obrigado, Certo, Lívia, com pela certeza. oportunidade e obrigado a todos que estão aqui. Essa mensagem que a Lígia me passou, eu achei ela tão fantástica. Ela é uma mensagem que uma jovem é, teve um encontro de jovens, né, da igreja, e essa moça, ela é uma moça que ela é de Gana, ela é de Accra, em Gana, no país de Gana. Ela chama Amanda Adomako. E ela proferiu essa mensagem. E eu achei muito importante e me fez relembrar também, ela fala um pouco da infância dela, e me fez relembrar também um pouco da minha infância. E não só a infância, como a vida toda da gente, ela fala sobre a gente esperar respostas. E nós, como seres espirituais, vivendo experiências mortais, né? Estamos aqui nesse plano, estamos aqui nesse tempo que o Senhor nos concede, nós temos, às vezes, a maioria de nós, a gente, quando tem que esperar alguma resposta, a gente fica meio sem paciência, às vezes, e a gente fica ansioso. Né? A gente é a tendência. Então, a gente espera, e muitas vezes, quem de nós, às vezes, já não teve dúvidas numa resposta que precisava receber. Essa resposta fosse de um trabalho, fosse uma resposta, às vezes, de um exame que você faz, você fica ali, às vezes, naquela ansiedade de sair logo, você quer ver o resultado daquele exame. E todas as outras coisas, às vezes a gente não tem muita paciência para esperar as respostas, né, dessa vida aqui, do que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que se lembrar e se apegar que as respostas, a gente não pode se apegar só no momento, naquelas coisas do momento. A gente tem que esperar com paciência e saber que nós vamos colher bênçãos do Senhor. Essas bênçãos, elas vão exigir paciência, com certeza, né? E, muito embora não seja tão agradável a gente esperar, mas às vezes a gente tem que esperar. E ela diz assim, ela conta na mensagem dela, que quando ela era criança, ela tinha muita ansiedade para que o outro dia chegasse, para o dia seguinte. Então, ela dormia ali, ia dormir, então ela ficava, às vezes tinha noite que ela não conseguia dormir, porque ela ficava ansiosa. Aí, que horas que vai amanhecer? Que horas que vai clarear? Agora é noite, tá escuro. Então ela olhava pela janela e ela falava, ela levantava no meio da noite e olhava, ainda tá escuro, ainda não amanheceu o dia, ainda não tá claro. E ela disse que a ansiedade dela por uma
para ver o dia seguinte, numa resposta de que horas vai chegar o dia seguinte, ela chegava no quarto dos pais dela, né? Perguntar: falta muito para chegar o dia seguinte, para chegar amanhã, para nascer o sol, para ter sol, falta muito ainda, que agora é noite. Aí os pais tranquilizavam, falaram: não, filha, pode voltar a dormir, tranquila, que amanhã vai ser, você, a hora que você dormir, você acordar, você vai ver que já tem sol, que amanheceu um novo dia, e assim vai chegar um novo dia. Eu também me lembro disso aí, que eu era muito ansiosa, mas eu era muito ansiosa, que eu queria saber sempre quando que vai chegar domingo? Que dia que vai ser domingo? Que dia que vai ser meu aniversário? Quando vai chegar meu aniversário? Eu ficava perguntando para minha mãe, mil vezes, fazendo essa mesma pergunta. Quando que vai chegar o Natal? Aí falta muito. Quantos dias eu perguntava falta para o Natal? Né? Aquela ansiedade, aquela falta de paciência. Minha mãe falou assim: Navidad, a Navidad, Liz, Abelina, Navidad es Natal. "Oh." Aniversario es cumpleaños. Ok? Então eu tinha ansiedade para esperar chegar essas datas, né? E é normal, quem de nós já não esteve ansioso para esperar chegar um dia, o dia seguinte, ou chegar uma resposta de uma coisa. Então ela diz assim, que às vezes a espera por bênçãos prometidas não é muito diferente disso, muito diferente dessa que nós não estamos, a gente está falando do dia a dia das coisas. Então as bênçãos que às vezes nós estamos necessitando na nossa vida, no dia a dia, né, nas nossas coisas, nas nossas coisas que nós precisamos resolver, às vezes elas são muito semelhantes a isso. A gente sabe que tem as bênçãos prometidas, o Senhor nos prometeu, né? Mas a gente às vezes não tem muita paciência. Nós fazemos as nossas orações e lemos as escrituras, a gente pede para o Senhor nas nossas orações: olha, Senhor, né, eu estou, às vezes, está necessitando de alguma coisa, de uma resposta, ou de alguma coisa que aconteça. Então a gente pede, mas quando nós estamos interligados com o Senhor, a gente sente que no peito uma tranquilidade, algo que nos tranquiliza, dá aquela tranquilidade para a gente. Mas se, caso, né, a situação ela não muda imediatamente, a gente pede uma coisa para o Senhor, e às vezes a gente sente aquela paz quando a gente ora, quando a gente lê as escrituras, mas passado aquilo ali, se às vezes não acontece aquilo que nós estamos esperando, aquela bênção que a gente está esperando, a gente já fica, a gente fica, a gente fica ansioso, e a gente quer que essas bênçãos, as respostas venham imediato. E às vezes, essa espera que nós vamos ter, às vezes elas nos levam à dúvida. E aí é que entra o problema. Quando a gente espera e não acontece logo de imediato aquela bênção que nós estamos necessitando, que nós estamos aguardando, a gente começa a duvidar. Ah, acho que eu falei com o Senhor, eu orei, pedi, mas eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, não sei se eu não mereço essa bênção, será que o Senhor me ouviu? Então a gente começa a contestar, a gente começa a duvidar que as respostas que nós necessitamos, que elas vão vir. De repente a gente acha que, e muitas das vezes elas não vão vir mesmo. Mas isso, a gente tem que entender que nós precisamos nos concentrar, e não nos concentrar nas circunstâncias, ou seja, naquilo que nós estamos desejando, mas a gente tem que se concentrar no Salvador, né? No Salvador e no amor que ele tem por nós. Se aquilo que nós estamos, quando a gente se fixa só na circunstância, ou seja, naquilo que nós estamos desejando, que nós pedimos, e a gente começa a ter aquela falta de esperança, né, com respeito ao que parece não estar acontecendo da forma que a gente estava esperando, a gente não consegue perceber o amor que o Salvador tem por nós, né? E que ele vai estar sempre com a gente. A cada passo nós vamos. O Salvador está. Se não aconteceu, não é porque ele esqueceu, ou porque não vai acontecer, ou porque. Não. É porque é assim mesmo. O nosso tempo é diferente do tempo do nosso Salvador. O nosso tempo não é igual. Às vezes o que para nós tem que ser agora não é o melhor para nós, ou não tem que ser naquele momento. E o que acontece? Quando a gente tem muita ansiedade e a gente às vezes até duvida que aquelas coisas que a gente quer, aquelas bênçãos não estão acontecendo e que talvez elas não aconteçam, quando a gente fica muito focado nisso aí, o que acontece? É o momento que o inimigo entra. Satanás entra, né? E ele começa a plantar pequenas dúvidas nas nossas mentes, né? Ele quer realmente isso, que a gente questione o nosso Salvador, que a gente questione o nosso Pai Celestial e tudo aquilo que ele tem feito por nós. Né? A gente esquece do nosso valor eterno. De repente a gente quer coisas para agora, para esse momento, e tem coisas bênçãos que estão reservadas para essa vida, nós vamos receber, elas podem demorar, mas elas vão chegar, e às vezes tem bênçãos que estão reservadas para a eternidade. Né? Então, o inimigo, ele quer que a gente se afaste
do Senhor quando a gente começa a plantar dúvida, quando a gente começa a plantar dúvida na nossa mente, achando que tal coisa não vai acontecer, ou que o Senhor, de repente, não está ouvindo as nossas orações. É isso realmente que o inimigo quer. Ele quer plantar dúvida para que a gente, o que acontece? Para que a gente se afaste do nosso Salvador Jesus Cristo e se afaste do Pai Celestial e todas as bênçãos que ele tem para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se policiar, a gente tem que se agarrar realmente às escrituras, se agarrar à barra de ferro, que é o alicerce que nos mantém firme com Jesus Cristo, né? Então a gente precisa nesse momento falar, não, vai afastar, eu vou afastar isso da minha mente, não vou deixar, porque se você deixar, realmente o inimigo vai entrar e vai te afastar das coisas celestiais, vai te afastar do Pai Celestial, vai te afastar de Jesus Cristo. E é isso que ele quer te jogar para baixo, né? Então, a gente tem que entender que esperar sem duvidar, esperar no tempo certo, sem criar dúvidas na nossa mente, no nosso coração, faz parte da nossa vida, né? A gente aguardar as respostas, as bênçãos e as promessas do Senhor, às vezes elas podem parecer difícil para nós, podem parecer até insuportável, né? Mas elas vão exigir algumas coisas que nós podemos fazer para esperar essas bênçãos sem duvidar. E aí pode dizer, Snaide, tá. E o que a gente deve fazer para que a gente possa realmente confiar, esperar as respostas do Senhor, esperar as bênçãos prometidas, sem que a gente duvide disso. Ah, eu acho que isso não é para mim, eu acho que não vai acontecer, né? Então, o que nós podemos fazer? Então, ela cita algumas coisas que eu achei, assim, fantástico. Então, ela diz assim, que nós podemos fazer um retrospecto e recordar ocasiões em que já recebemos respostas ou inspiração. Quantos de nós aqui, né, já não fomos ao templo e lá dentro a gente não recebeu uma revelação? Eu tenho quase certeza que a maioria de nós que frequenta o templo, que tem essa bênção de poder estar num templo sagrado do Senhor, às vezes a gente recebeu já revelações. Eu já recebi revelações para a minha vida pessoal e para os meus chamados na igreja. Quantas vezes que eu pedi para o Senhor, Senhor, me auxilia, eu tenho dificuldade em tal coisa, eu estou com dificuldade em tal, me mostra o melhor caminho que eu devo fazer. E eu saí tão confortada, aliviada e com as minhas respostas totalmente respondidas para mim, com as respostas que eu precisava para aplicar, ou seja, na minha vida pessoal, na minha casa, na minha vida, ou nos meus chamados na igreja. E toda vez que a gente faz isso, quando a gente volta para a nossa vida, a gente sai do tempo sagrado, que a gente volta tão fortalecido, tão maravilhoso, que a gente fala, poxa, a gente lembra, fala assim, é tudo que eu precisava. Olha as respostas que eu precisava aqui, né? Então, quem de nós já não recebeu? Mas a gente tem que, isso aí exige o quê? É um trabalho, né? Um trabalho que a gente, de fé, que a gente tem que realmente se agarrar na barra de ferro e acreditar. Às vezes algumas coisas não vão acontecer naquele momento, mas a gente não pode desanimar e nem duvidar e nem desistir, muito menos dessas necessidades, dessas bênçãos que a gente tem para a vida da gente. E ela diz assim, lembre-se do consolo ou da alegria que trouxeram paz ao seu coração e à sua mente, né? Esses sentimentos e essas respostas, elas vêm de onde? Elas vêm de Deus. Então, toda vez que a gente estiver muito ansioso, a gente tem que lembrar retrospectivas das nossas vidas. Quantas vezes nós fomos consolados e nós fomos aliviados e nós fomos fortalecidos com algo que vem realmente de Deus, né? E o passar do tempo, ele não vai mudar essas verdades e promessas, né? Nós podemos seguir um conselho apostólico. Esse conselho diz assim, ó, compreendam suas lembranças sagradas, acredite nelas, escrevam-nas, confie que vocês recebem do seu Pai Celestial e do seu Filho amado tudo aquilo que você necessita. Deixe que elas tragam paciência para as suas dúvidas e entendimento para as suas dificuldades. Se nos concentrarmos no espírito e nas coisas que sabemos ser verdadeiras, nossas dúvidas perderão a relevância delas, né? A gente tem que ter confiança de que precisamos seguir em frente com esperança. Se não acontecer alguma coisa, não é que não vai acontecer, ou isso não é para mim. Não, não. A gente tem que seguir e esperar que no tempo certo nós vamos ter. A gente não pode duvidar, questionar. Quando nós questionamos coisas que a gente queria muito que acontecesse agora e não acontecer naquele exato momento, a gente está se afastando do Espírito, a gente está se afastando do Senhor. A gente não está percebendo, mas a gente se afasta. Ela fala que nós precisamos lembrar que para a gente receber revelação pessoal, temos que estar dispostos a agir com os olhos da fé, apesar de não termos um conhecimento perfeito.
né? Se a gente não tem um conhecimento total e perfeito da fé, mas a gente tem que agir com os olhos da fé, a gente precisa depositar a nossa fé. Ela diz assim, né, que como ela teve que esperar sempre na vida dela, ela tinha que esperar o dia seguinte, nós podemos perceber que até quando esperamos pelas bênçãos prometidas, nós precisamos nos preparar para algumas coisas, dar alguns passos e obter conhecimento enquanto aguardamos. Aonde que a gente vai buscar esse conhecimento? Nas escrituras sagradas. É a gente ler, é a gente se fortalecer através das nossas orações e através da leitura das escrituras, que ali a gente vai encontrar muitas respostas para nós. Muitas das vezes eu faço isso, é comum eu fazer isso, sempre fiz. Eu, no meu dia a dia, de repente, se me surge qualquer coisa, qualquer dúvida, ou eu me sinto, às vezes, não tão confortável, me sinto, quero desanimar de alguma coisa, eu vou e abro a escritura. E eu antes faço uma oração e peço, Senhor, que eu abra a escritura naquilo que eu estou precisando ouvir. E ler e ouvir. Quantas vezes eu abri a escritura e li, e ali saiu a resposta para mim do que eu precisava. Mas isso aí a gente tem que estar exercendo o quê? Exercendo a nossa fé. É a gente orar, confiar e pedir. Né? Que muitas das vezes a gente não vai ter a resposta, mas muitas vezes são respostas que estão ali na nossa frente, na escritura, numa escritura sagrada. Numa oração, você vai sentir aquele alívio e a resposta que você precisava, né? E ela diz assim, que quando nós estamos esperando alguma coisa, uma bênção, nós podemos continuar aprendendo e nos esforçarmos para ser dignos das bênçãos reservadas para nós. Todos nós temos bênçãos reservadas para nós. Cada filha e filho do nosso Pai Celestial, irmãos de Jesus Cristo que nós somos, todos nós temos bênçãos prometidas. Algumas vão ser realizadas nessa vida mortal, nesse tempo que nós estamos aqui, nessa terra. E algumas vão, talvez, não se realizarem, podem acontecer de não acontecerem. E muitas serão na eternidade. Basta que nós tenhamos a nossa fé alicerçada e acreditamos nisso, porque senão as coisas ficam muito difíceis e complicadas. Né? E ela diz também que nós podemos manter uma perspectiva eterna de que algumas bênçãos vão vir logo, o que eu estou dizendo agora. Outras demoram e outras nem sequer chegarão nessa vida. Mas sim, para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas virão como ensinou o querido Elder Jeffrey R. Holland. Ele era do coro, faleceu agora recentemente, alguns meses atrás. Ele era do coro dos 12 apóstolos. Ele disse: Deus espera que você tenha fé, determinação e confiança suficiente nele para seguir em frente, tocar a vida e alegrar-se. As bênçãos do Senhor sempre vêm, assim como o nascer do sol todas as manhãs. Em vez de olhar para o dia seguinte, olhe para a eternidade, né? Momentos de dúvida, quando sentimos que estamos num quarto escuro, às vezes, como a menina aqui, ela esperando a luz do céu, lembramos que a gente possa ler, lembremos que o braço do Salvador estão sempre estendidos para nós, né? Esperando ansiosamente que nos aproximemos dele. O Salvador vai nos dar a certeza do seu amor por nós, da mesma forma como fizeram os pais, talvez, dessa menina, quando eles diziam para ela: calma, aguarda que você vai deitar, vai dormir, e amanhã, quando você acordar, o sol vai estar todo lindo, maravilhoso aí. E assim é conosco. As nossas dificuldades, as nossas dúvidas e coisas que não acontecem, talvez, naquele exato momento que nós desejamos e que a gente acha que tem que ser naquele momento, vai exigir de nós uma espera. E nessa espera é que nós vamos nos aproximarmos mais e mais do Salvador e depositarmos total confiança nele. Não aconteceu hoje, não aconteceu agora, não tem que desanimar. Ai, eu acho que não vai acontecer. Vai. O Senhor, ele é um homem de palavra. E o que é prometido é cumprido, ele vai cumprir. Para todos aqueles que são seguidores dele, que confiam, depositam sua fé e que realmente seguem a ele, que confiam nele. Então vai acontecer. Se não aconteceu, vai ser com uma menina que no dia seguinte, ela sabia que os pais tranquilizavam ela, dizendo no dia seguinte vai vir o sol, né? Então para nós também, nós temos que saber que o Senhor vai prometer o que ele nos prometeu, né? E vai tirar todas as dúvidas e vai nos tirar de qualquer escuridão que a gente possa estar. Sempre vai chegar o dia seguinte. Eu lembro um discurso que eu gosto muito do Elder. Vou lembrar o nome do Elder agora. Eu lembro da matéria, mas eu não vou lembrar o nome do Elder. Se eu lembrar, eu falo. Ah, lembrei. Oshdorff. Ele contou uma história, e quando ele contou uma história, não, ele fez um discurso, e nesse discurso ele disse, ele era piloto de avião, né, companhia aérea. Então ele disse assim, que toda vez
ele sabia, quando ele pegava, ele ia fazer um voo, ele sabia que o tempo aqui embaixo está ruim, aquelas nuvens pesadas, e fala, nossa, vai cair maior chuva e vai cair uma tempestade, mas ele sabia, quando ele subia com o avião, que ele atingia aquele tanto de milhares, de De milhas altitude, de de altitude. altitude, isso, quando ele atendia, tantos mil pés, porque para avião não é milhas, é pés, né? Quando ele sabia que por pior que tivesse o tempo aqui, quando ele atingisse aquela altitude, ele ia encontrar um céu azul. E é verdade. Pode estar um tempo feio aqui para nós, mas acima das nuvens, quando você atingir aquele, você vai encontrar sempre o céu é azul. Ele não tem outra cor. O céu é azul, as nuvens vão embora, vão se dissipar. Se não está surgindo o céu azul para você agora, aguarde que essas nuvens, a tempestade vai cair e vai passar e vai limpar e você vai poder ver o céu azul. Porque o céu azul ele existe sempre. Não tem essa de, não, lá em cima. Não. Atingiu aquele tanto de pés, o tempo lá em cima é maravilhoso. E assim são as coisas. E são essas bênçãos e são essa espera que nós vamos ter. Se a gente tiver, a gente vai poder vislumbrar esse céu azul também. A gente não vai ficar numa escuridão, desde que a gente possa ter a espera, a coragem de esperar, a paciência, a fé e a confiança plena em Deus, plena no Senhor, de que tudo que nos é prometido será cumprido. E o que não acontecer não é porque a gente não é merecedor, não é porque o Senhor se afastou de nós, é porque Ele sabe o que tem que ser e o que não tem que ser. Não é aquilo que nós desejamos, o que a gente deseja muitas das vezes não é o melhor para nós. Quem de nós que já não viveu uma experiência de desejar alguma coisa muito, achar que aquilo era o melhor para sua vida, depois um dia lá na frente você fala assim: nossa, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, teria sido um erro grande na minha vida. Olha, não era aquilo, e eu queria tanto, eu achava tanto que era aquilo. Quem já não quis demais um emprego e depois descobriu que não era aquilo que era para sua vida? Eu acho que se eu tivesse ido trabalhar naquele país ou naquele local, ou feito aquele tipo de trabalho, talvez não seria o melhor para mim. E hoje eu estou feliz. Por quê? Não aconteceu, você soube esperar e veio na hora certa. Quem de nós já não passou por isso? Né? E assim é a nossa vida. É feita de bênçãos que a gente recebe todos os dias quando nós acordamos e abrimos nossos olhos, nós já estamos recebendo uma bênção, que é a bênção da vida, de podermos acordarmos. A bênção de termos uma família, a bênção de termos saúde física, estarmos bem, porque a gente só dá valor para a nossa saúde quando a gente fica doente. Meu marido nunca doente, nós somos casados há quase 22 anos. Nesses 22 anos eu fiquei doente muitas vezes. O meu marido nunca ficou. De repente, que ele podia esperar, eu muito menos que ele fosse passar pelo que ele passou, né? Ele teve obstrução, né, dos dois rins. Ele não conseguia urinar. E aquela urina, se ficasse mais um dia ali, ela ia voltar, ia cair na corrente sanguínea dele, ele ia ter uma sepse. E ele podia ter também um problema associado, um problema cardíaco gravíssimo, tudo associado. E ele podia ter vindo a óbito. Poderia ter vindo a óbito. Mas, né, tudo tem o seu tempo. O que às vezes não acontece, às vezes acontece de uma maneira que não é tão como a gente esperava, mas tudo isso serve como lição, como aprendizado para nós. Então, que nós possamos esperar as respostas do Senhor, que nós possamos esperar com paciência as bênçãos que a gente às vezes deseja e aquelas prometidas também. O Senhor ama cada um de nós. Para cada um de nós, ele tem um propósito, ele tem uma resposta e ele tem as bênçãos guardadas. Que a gente não se deixe enfraquecer, que a gente não se deixe a mente da gente ser tomada pelo inimigo, porque é isso que ele espera de nós, que a gente não acredite no Senhor, que a gente desanime com a gente achar que não consegue tal coisa, para ele poder penetrar e te colocar dúvidas, né? Porque o inimigo, ele age assim, ele quer encher a sua mente com pequeninas coisas que vai enchendo, enchendo, até te deixar afastar de Deus, né? Que a gente possa ser forte, que a gente, quando tiver com as nossas dúvidas, que isso faz parte dessa vida mortal, que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente ore e que a gente peça ao Senhor que Ele nos mostre tudo aquilo que nós precisamos para nos fortalecermos. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele ama cada um de nós, eu sei que Ele está sempre pronto para estender os seus braços e as suas mãos maravilhosas para nos acalentar e para nos guiar. Eu sei que Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso irmão. É Ele que leva as nossas petições até o nosso Pai Celestial. Eu sei que sem Ele
na nossa vida, sem eles, sem o Espírito na nossa vida, nós não somos nada. Nada. Às vezes, coisas materiais que a gente até, às vezes quer, deseja e não consegue, a gente não deve reclamar. A gente deve agradecer. Agradecer sempre pelo que nós temos, né? E esperar que o que for nosso, para a nossa vida, para nos ajudar e nos fortalecer, ele vai chegar. Eu sei que esse evangelho é um evangelho de milagres, é um evangelho que nos ensina e que nos ajuda a trilharmos o caminho para nos prepararmos a voltar um dia a viver com Deus. E eu sou muito grata, grata pelo tempo que eu tenho aqui na Terra, grata por pessoas, grata por esse grupo, pela oportunidade que eu tenho de aprender e que eu tenho de compartilhar uma mensagem que eu tenho de aprender com ela e com as outras mensagens, com o Minuto de Sabedoria que tenho aqui. E eu deixo essa pequena mensagem e o meu carinho e o meu amor por todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, amiga. Quer que eu mostre um vídeo de 2 minutinhos do Rudolf? Ok, Por favor, se der, você pode mostrar. ok. 1960, um professor da Universidade de Stanford deu início a uma modesta experiência que visava testar a força de vontade de crianças de 4 anos de idade. Ele colocou diante delas um grande marshmallow, disse-lhes que poderiam comê-lo imediatamente ou, se esperassem 15 minutos, ganhariam 2 marshmallows. Deixava então as crianças sozinhas e ficava observando por trás de um espelho falso. O que acontecia? Algumas das crianças comeram o marshmallow imediatamente. Outras só conseguiram esperar os minutos antes de ceder à tentação. Somente 30% conseguiram esperar. O que começou com uma simples experiência que envolvia crianças e marshmallows tornou-se um estudo importante que sugeria que a capacidade de esperar, de ser paciente, era um traço de caráter importante que poderia prever o sucesso subsequente na vida. Lembro-me de quando estava preparando-me para ser treinado como piloto de caça, passamos muito tempo em nosso treinamento militar preliminar, fazendo exercícios físicos. Mesmo assim, corremos e corremos um pouco mais. Comecei a notar algo que, sinceramente, deixou-me preocupado. Por muitas vezes, fui ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao Evangelho, e, particularmente, à palavra de sabedoria. Lembro-me de ter pensado, espera um pouco, não sou eu que deveria poder correr e não me cansar? Perguntei a mim mesmo, a promessa era verdadeira ou não? A resposta não veio imediatamente, mas por fim aprendi que as promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Ter paciência significa perseverar em algo até o fim, significa adiar a gratificação imediata em favor de bênçãos futuras. A obra da paciência se resume no seguinte: guardar os mandamentos, confiar em Deus, nosso Pai Celestial, servi-lo com humildade e amor semelhante ao amor de Cristo, exercer fé e esperança no Salvador e nunca desistir. Eita, muito boa mensagem. Muito bom, né? Deu direitinho com a classe da Snyder. Perfeito. E eu amo todos eles, os 12 apóstolos, eu tenho um amor muito grande. E eu amo ele. E eu acho que um dia que o nosso profeta atual for, ele vai ser o nosso próximo profeta. E eu peço a Deus que deixe eu poder ver, porque eu tenho um amor imenso pelo Elder. Amo ele. Incrível, né? Amo esse apóstolo, sabe? Incrível. Lígia, você esteve comigo em Miami, nós estivemos quando a gente pôde pegar na mão Lembra dele. que a gente viu ele? Isso para mim é guardado com um amor. Nós vimos ele. Você lembra, Lígia, que nós fomos naquela quando ele veio em Miami, a gente teve... Foi em Fontainebleau, se não me engano. Foi na praia de Isso, foi em Fontainebleau. Fontainebleau. Foi, exatamente. Nós vimos o Adolfo, yeah. Que maravilha você ter colocado no final da classe, ter colocado o vídeo dele. Eu achei que essa mensagem era Ela perfeita completou para a tudo sua aquilo época. que nós falamos. Ele completou, e ele é um apóstolo, né? Então, é realmente maravilhoso. Foi a paciência, né? A A paciência. paciência. A Exato. paciência é a alma do negócio, é a paciência, mas a paciência, o que nos dá paciência é sermos constantes, como você falou no Evangelho, é ler as Escrituras, é viver os mandamentos, é servir, é fazer nossa parte e deixar as coisas acontecerem no tempo do Senhor. É fazer nossa parte, o que a gente puder fazer, e o Pai Celestial fazer a parte dele, fazer a outra parte. Então, temos que ter paciência, mas temos que ter paz. Temos que ter sabedoria nas coisas. Você explicou muito bem, foi muito boa a mensagem, Snyder. Realmente, eu sei que
pudemos desfrutar de uma bonita mensagem que nos ensina, nos dias de hoje,